Quero ler a partir do verso 13. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do seu versículo 13. Os irmãos acharam? Amém. Amém. Então vamos lá. Acompanhe aí na sua Bíblia. Portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com a consciência que antes tenhais em vossa ignorância. Verso 15. Antes, porém, como santo, aquele que vos chamou, sede santo em todo vosso procedimento, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele sem concepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Andai no temor durante o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas perecíveis, com prata ou com ouro, que vos resgatado da vossa maneira de viver, o qual por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, e foi mas manifesto nos últimos tempos, por amor a vós. Verso 21, meus irmãos. E por causa dele credes em Deus, que ressuscitou entre os mortos, deu-lhe glória para a vossa fé e esperança que tiveram em Deus. Presta atenção nesses últimos 4 versículos. Tendo purificado a vossa vida na obediência da verdade, que leva o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Versículo 23. Tendo sido regenerados, não de somente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, o qual vive e permanece. Pois toda a carne é como a erva, toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece. Esta é a palavra que foi pregada. Amém, meus irmãos? Eu quero que os irmãos me ajudem. Do verso 23 até o verso 25, eu vou falar e os irmãos repetem, porque pode ser que os irmãos tenham versão diferente da minha Bíblia. O verso 23. Tendo sido regenerados de somente corruptível, mas incorruptível, mas pela palavra de Deus, o qual vive e permanece. Toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi pregada. Amém?
Curve a sua cabeça, quero fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, estou aqui, Senhor, porque o Senhor permitiu, porque tudo é a sua vontade. Senhor, essa palavra, ela não é minha, essa palavra é tua. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Espírito Santo, usar a minha pessoa, a minha vida nesta noite, não para a minha glória, não para o meu louvor, mas para o teu louvor, Senhor, para a tua glória. Que a sua palavra, ela possa fazer como está na carta aos Hebreus, que a sua palavra é como espada de dois gumes, que ela vai na divisão da alma, do espírito, ela divide os pensamentos, define os pensamentos do coração, da alma. Ah, Senhor, sem a tua palavra não tem vida, sem a tua palavra não tem salvação, sem a tua palavra não tem regeneração, sem a tua palavra não tem cura. Ah, Senhor, é o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, eu tenho o costume de pregar dois tipos de palavra: palavra temática e palavra expositiva, né? Então eu quero hoje aqui pregar para os irmãos uma palavra temática, né? Onde nós corremos para alguns textos da palavra de Deus. Então nós entendemos aqui que o nosso irmão Pedro, esse Pedro que escreveu essa carta, não era o Pedro quando o Senhor chamou ele. Esse Pedro aqui é um Pedro totalmente convertido, salvo, cheio do Espírito Santo. E quando o Senhor chama os discípulos, né? Os 4 evangelistas, ele relata do chamado dos primeiros apóstolos. E o que eu mais me identifico é quando Lucas relata a respeito do chamado dos discípulos, né? A Bíblia diz que Jesus estava ensinando ali na Galileia, Cafarnaum, aquela região. Ali não era um mar, ali era um lago. E Jesus estava ensinando ali aquela multidão. E de repente, irmãos, chega 2 barcos e encosta ali. Quando eles encostam, Jesus entra num barco de um dos discípulos. Esse foi o barco de Pedro. E de repente, Jesus, quando ele sobe no barco, ele começa a ensinar para a multidão. E de repente, Jesus pega e fala para Pedro: Pedro, vamos ao alto mar e vamos pescar. E naquele momento, Pedro fala assim: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada nós apanhamos. Quer dizer, nada nós pegamos. Irmãos, os discípulos eram homens profissionais de pesca. Eles sabiam quando o mar dava peixe, quando não dava. Eu já fui pescar em alto mar e quando o mar não dava peixe, não adianta insistir, irmão. Vem embora para casa, porque não deu nada de peixe. Assim aconteceu com aqueles discípulos. Aí de repente, Pedro fala algo interessante para Jesus. Ele diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada nós apanhamos. Só que uma coisa, irmão, que Pedro, quando ele ouviu, eu tenho certeza que ali ele estava ouvindo Jesus falando para aquela multidão. Pedro disse: Senhor, nada nós apanhamos, mas sobre a tua palavra nós vamos pescar. Eu sei que algumas igrejas usam esse texto para fazer algumas marabalismos com a palavra de Deus, para fazer campanhas de prosperidade, mas não é esse é o meu intuito, irmão. O meu intuito nesta noite é falar sobre a palavra de Deus. Então Pedro, ele disse: Senhor, sobre a tua palavra nós vamos pescar, nós vamos voltar ao mar. E a Bíblia diz que os discípulos voltaram para o mar junto com Jesus,
ali tinha 4 discípulos. 4 discípulos. Pedro, André, que era o seu irmão, João, que era o discípulo amado do Senhor, e estava também Tiago, irmão, o seu outro irmão, que são o seu pai era Zebedeu, eles tinham uma empresa de pesca. Só que naquela manhã eles pegaram uma quantidade grande de peixe, o qual o barco estava para se afundar com tanto peixe, e eles vendo aquilo. Só que nesse momento, olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 5 do capítulo 5, diz assim: e respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Que eu quero falar isso com os irmãos, quem vive, o cristão que vive sobre a palavra de Deus, irmãos, não se embaraça com as coisas dessa vida. Sabe por quê? Porque Salmo 119, versículo 105, foi falado hoje esse texto aqui. O que a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Irmãos, eu quero que os irmãos abram aí no livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Jeremias capítulo 23, eu quero falar em alguns textos de Jeremias 23. Os irmãos acharam? Bom, primeiro, irmão, o que estava acontecendo aqui no cenário com Jeremias? Jeremias ele foi levantado há um tempo como profeta. Está lá no capítulo 1 que o Senhor escolheu ele desde o ventre da sua mãe e levantou ele como profeta. Israel estava vivendo um tempo de apostasia muito difícil. O povo deixou o Senhor Deus para servir os outros deuses, os deuses pagãos, para servir a Baal. Se fosse só o povo, irmão, estava muito bom. Se os irmãos leiam o versículo aí, o versículo 11 diz assim, os irmãos estão com a Bíblia aberta, irmãos? Eu gosto que os irmãos acompanhem. Diz assim: tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até a minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Verso 12: portanto o caminho deles será como os lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele. Trarei sobre eles a calamidade e o ano do seu castigo, diz o Senhor. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Até os sacerdotes e os profetas se apostataram, se desviaram do Senhor. E agora, irmãos, Deus levanta o profeta Jeremias para profetizar para essa nação. Pensa uma coisa comigo, irmãos. Um profeta é levantado para profetizar contra uma nação. Já pensou, pastor Eurico? Um profeta profetizar, apesar que nesse tempo alguns profetas estavam profetizando ao mesmo tempo, mas Jeremias, o Senhor colocou ele para profetizar ali sobre Judá. E nós vamos ver aqui mais à frente, quando eu comecei a ler isso, irmãos, me deu tristeza na minha alma, o quanto Jeremias passou por ser levantado por Deus. E a Bíblia diz aqui, irmão, que esse povo, o povo de Judá, e ele falou assim, o Senhor falou através dele:
Portanto, o caminho deles serão como os lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele. Trarei sobre eles a calamidade e o ano do castigo, diz o Senhor. Jeremias estava aqui profetizando sobre o cativeiro babilônico, que Deus iria permitir um cativeiro de 70 anos para o povo de Israel, para os judeus. E o que estava acontecendo aqui nesse mesmo cenário, irmãos? Jeremias profetizava para aquela nação. Aí vinha os profetas de Baal e profetizava: não, esse homem está mentindo, não é Deus que está falando na boca dele. Agora eu quero que os irmãos correm os olhos lá no versículo 23. O pastor hoje falou também desse versículo, e diz assim: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e também de longe. Não poderia alguém esconder-se de modo que eu não possa ver, diz o Senhor? Não achou os céus e a terra, diz o Senhor? Aqui vai falar da onisciência, onipresença e onipotência de Deus, que Deus está em todos os lugares, ninguém se esconde do Senhor. Olha o versículo 24. Poderia eu alguém esconder? Não, verso 25. Olha o que estava acontecendo aqui, irmãos. Olha o que estava acontecendo nesse cenário aqui. É aqui que chega o momento triste. Ouve-me os que dizem, esses profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei e sonhei. O que eles estavam fazendo, esses profetas, irmãos? Eles estavam profetizando, usando, dizendo que era o nome do Senhor, dizendo: olha, sonhei, sonhei. Vamos lá para o versículo 26. Até quando continuará isso no coração desses profetas mentirosos, que profetizam o engano no seu próprio coração? Cuidado em fazer o que o meu povo não esqueça do meu nome. Então, irmãos, o que estava acontecendo aqui? Eles estavam profetizando no nome de Baal e fazendo que o povo se esquecesse do Senhor, se esquecesse de Deus. Sabe que o Senhor estava falando através de Jeremias, para eles olhar quantas maravilhas o Senhor fez através da vida de Moisés, da vida dos profetas. Quantos sinais o Senhor não fez? Abriu o mar vermelho, e o povo estava se esquecendo do Senhor. Por causa de que, irmãos? Dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Vamos lá, mais irmãos, olha aqui, ó. Eu li o versículo 27, né? Cuidado em fazer o que o meu povo se esquece do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conte o seu companheiro. Mas assim como seus pais esqueceram do meu nome por causa de Baal. Versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o seu sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, fale da minha palavra com verdade. Aquele que tem um sonho, conte um sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, quem tem a palavra de Deus aqui, irmãos? Quem vive com a palavra? Então pregue a palavra, fale a palavra, porque o texto vai dizer assim: olha, fale da minha palavra. O que tem a palavra em comum com o trigo,
com o trigo, o que tem a palha em comum com o trigo, diz o Senhor. Tem um mistério aqui, irmãos. Tem um mistério aqui, pastor. O profeta diz: aquele que tem um sonho, conte o sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, pregue a minha palavra. Aí o Senhor vai falar através de Jeremias: o que tem em comum o trigo, a palha e o trigo? Sabe para que serve a palha, irmãos? Depois que o trigo é colhido, sabe para que serve o trigo, a palha? É só durante o crescimento do trigo, porque a palha para nada serve. Serve para quê, irmãos? Para ser lançado no fogo e ser queimada. E o trigo? O trigo tem muita utilidade. Dá para fazer pão, pizza, bolo e um monte de coisa. Isso o Senhor estava mostrando através de Jeremias, dizendo: olha, aquele que tem a minha palavra, pregue a minha palavra. Mas aquele que é palha, ele estava falando do falso ensino, dos falsos profetas. Mas aquele que é trigo, pregue a minha palavra. Sabe por quê, irmãos? Quando João Batista, ele veio como precursor, ele veio anunciar a vida do Senhor. Aí o profeta João Batista levanta os olhos e Jesus está vindo. Quando ele estava vindo, ele levantou a sua cabeça e diz: olha, eis aí um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele diz: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, porque ele é mais poderoso do que eu. Eu vos batizo com água, mas vem após a mim, o qual vos batizará com o Espírito Santo. Aí ele vai dizer assim: olha, ele tem a pá que ajuntará o trigo no celeiro e a palha jogará no fogo. Olha que coisa interessante. Versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que esmiuça a penha. Quantas vezes o irmão já não ouviu esse versículo, irmãos? Hein, pastor? Quantas vezes o senhor já não ouviu? Mas nós entendemos o contexto, o cenário que estava acontecendo aqui. O Senhor estava dizendo através de Jeremias que a palavra dele é mais poderosa que tudo. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Você sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Porque nós somos bons? Não é porque nós somos bons. É porque a misericórdia, a palavra de Deus nos alcançou. A palavra de Deus, como diz lá em Hebreus, ela é como uma espada de dois gumes, que ela divide a alma, ela define os desejos e os pensamentos do coração. Versículo 30: portanto, eu sou contra esses falsos profetas que dizem: Senhor, furtaram a minha palavra, e cada um o seu companheiro. Já pensou, irmãos? Furtar a palavra de Deus? Irmãos, nós não podemos deixar esse desejo de ser amante da palavra de Deus, amante das Escrituras. Irmãos, todos os dias, irmãos, e pega na sua Bíblia, examine ela, estude ela, porque é o que estava acontecendo aqui.
aqueles homens estavam desviando o povo de Deus do caminho do Senhor. Olha o versículo 31. Sim, eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que usam a sua língua e dizem, verso 32, deverás, eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Diz o Senhor, Ele os contra faz errar o meu povo, e as suas mentiras, e as suas variedades, mas eu não enviei, e não lhe darei ordem, fazer proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Se nós lemos o contexto do capítulo de Jeremias todinho, irmãos, sabe o que aconteceu? Eles não ouviram a voz do Senhor. E o que aconteceu? Foram levados para a Babilônia. Passaram 70 anos em cativeiro. O Senhor levou eles para quê? Para lá? Para purificar aquele povo, para eles reconhecerem que há um só Senhor, que deve ser adorado e glorificado. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Eu creio, irmãos. Eu creio que está escrito. Eu creio que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Sabe o que é inspirado, irmão? Deus inspirou a sua palavra. Quando Ele foi fazer toda a criação, o que Ele fez? Ele inspirou a sua palavra. Façamos um homem segundo a imagem e semelhança. Haja isso, haja aquilo, haja separação das águas. Quer dizer, Deus inspirou a sua palavra. Aí Ele vai dizer, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. E aí naquele momento, os discípulos, do seu capítulo 5 de Lucas, o versículo 10, diz assim: que de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, não temas agora em diante, será pescadores de homens. Aqui, irmãos, começou a jornada dos discípulos, começou a caminhada dos discípulos, principalmente da pessoa de Pedro, lá no Mateus 28, quando Jesus estava antes de ir para a cruz do Calvário, antes de Jesus subir para a cruz do Calvário, Jesus ele pega e fala para os discípulos: olha, hoje é esta noite, o pastor será ferido, e as ovelhas vão ser dispersas. Aí Pedro pega e fala: Senhor, ainda que todos se dispersem, ainda que todos te abandonam, eu não te abandonarei. Aí Jesus falou assim: olha, Pedro, ainda esta noite, o galo cantará 3 vezes, tu me negarás. Jesus sobe no monte Getsemane. Quando ele desce, Jesus é preso. E quando ele é preso, Jesus é conduzido
até os religiosos. Porque assim, irmão, Jesus ele foi condenado de duas formas: pelos líderes religiosos, pelos judeus. Aí teve a sua segunda condenação, onde ele foi para a cruz, que foi pela condenação romana. Os fariseus, os saduceus, os religiosos daquela época, eles foram lá trazendo um falso testemunho para condenar Jesus. Agora Jesus, ele é condenado pela a morte mais terrível, que era a morte de cruz, foi uma morte, era uma morte pelo cidadão, por uma pessoa, por uma condenação romana. E agora, irmão, Jesus é conduzido. E a Bíblia diz que Pedro, ele ficou de longe aguardando. E aí naquele momento, irmãos, Pedro é interrogado ali no pátio por 3 vezes. E aí Pedro nega o Senhor. E se cumpre a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor falou a respeito de Pedro. Bom, me desculpe, eu falei Mateus 28, não é Mateus 28, é Mateus 26. Mateus 26, 58 diz assim: Pedro, porém, o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entretanto, assentou-se entre os guardas para ver o fim. Irmãos, volta lá em Pedro novamente, na epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Irmão, Pedro aqui agora já é um outro homem, uma outra criatura, convertido ao Senhor. Aquele Pedro cheio de problemas, cheio de falha, já não é mais. E essa carta que Pedro escreve, ele escreveu para os cristãos daquela época. Ele escreveu para os cristãos daquela época. A igreja primitiva, através das colunas da igreja, quando nós falamos colunas da igreja, nós falamos dos apóstolos, principalmente Pedro. Se os irmãos veem aí Mateus capítulo 16, Jesus se revela a Pedro. Jesus se revela a Pedro e diz: olha, Jesus interroga os discípulos e fala assim: quem dizeis aí que eu sou? Aí uns começam a falar, um diz que o senhor é Elias, outro é Jeremias, outro é o profeta. Aí Pedro se levanta e diz: Senhor, o Senhor é o Filho de Deus. Aí nesse momento, o Senhor Jesus se revela à pessoa de Pedro. Ele diz assim: olha, Pedro, não foi a carne e não foi o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. E eu digo mais uma coisa para você, Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Irmão, não é Pedro que é a pedra. A pedra é Cristo. Aí Jesus disse: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aí Jesus pega e fala assim, ele diz assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas calma aí, irmãos, se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e por que a igreja é perseguida? E por que os crentes foram martirizados, irmão Antônio?
diz a história, não está na Bíblia, mas diz a história que ele foi crucificado de ponta cabeça, porque ele não queria ser crucificado o mesmo que o Senhor. Paulo foi degolado, outros discípulos foram martirizados, Tiago mesmo foi decapitado, o Herodes decapitou a cabeça dele, foi o primeiro martírio. Só sabe por quê, irmão? Porque a igreja é um organismo vivo. Jesus disse assim: olha, não temeis ao homem que pode matar a carne, pode matar o corpo físico, mas não sabe o que faz com a alma. Mas ele diz: temeis, pois, aquele que pode matar tanto a alma, tanto o corpo também quanto a alma. Então a igreja, irmão, nunca mais ela vai ser destruída. Sabe por quê? Porque a igreja ela foi fundada por Cristo Jesus. E agora aqui Pedro, ele vai trazer um conforto, irmãos, para os irmãos daquela época. Se os irmãos pegar aí, se os irmãos estiver com a Bíblia aberta aí, diz assim, o versículo 4, versículo 5, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Verso 6, nisto vos exalteis ainda, que no presente e breve tempo é necessário que sejais entristecidos pelas provações. Que provações é essa que eles estavam vivendo aqui, irmãos? Eram perseguições, provações por perseguições, por perseguições. Então aí Pedro vai dizer aqui que chegará um tempo que vão ser entristecidos pelas provações, pelas dificuldades. Pode ser aqui, irmãos, que tem pessoas que estão sendo entristecidos por lutas, por dificuldades. Sabe por quê, irmãos? O dia mau, um dia ele vem. O dia mau, um dia ele vem. A vida cristã não é só de mar de rosas. Se um dia falaram para você que você um dia seja cristão, vem para cá e seja feliz, mentiram para você. Mas a vida cristã é uma luta diária. Então aqui os irmãos estavam passando por muitas dificuldades, e por essas dificuldades tal que Pedro disse: olha, vocês vão ser entristecidos. Era necessário que sejais entristecidos por várias provações. Olha o versículo 7. Essas provações, para que a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, do que perece, embora provada pelo fogo, redume para louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, eu não sei se aqui os irmãos, eu também, eu já vi um ourinho trabalhando com ouro. Se os irmãos pegarem no YouTube ou qualquer semelhante assim, os irmãos vão ver como é que ele faz. Eles pegam uma pedra bruta lá da natureza e faz o quê? Faz o que, irmão Antônio? Prova ela. Faz para fazer o que, pastor Rico? Para extrair o melhor do ouro. E aí Pedro está dizendo o quê? Que essas provações são para que aprova a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo. Então,
Os irmãos estavam vivendo um momento de dificuldade, de luta, de provações. Aí ele disse: olha, essas provações, irmão Nelson, são para que a vossa fé aumente. Para que a vossa fé aumente. Se Deus está falando nesta noite, é porque tem irmãos nessa situação, estão passando por, sendo provados como se prova o ouro, como o ouro refinado. Mas o ouro não se compara para ser provado. Aí Paulo vai dizer, Pedro vai dizer, para que a vossa fé aumente. Sabe por quê, irmãos? Porque depois da luta, depois da dificuldade, vem a alegria, vem a satisfação. O Senhor é bom, glorificado seja o teu nome, exaltado é o Senhor. Eu estava passando isso, para que a vossa fé seja provada. E aqui o nosso irmão Pedro, ele vai falar uma coisa maravilhosa a partir do versículo 13. Ele fala, o versículo 14 assim, olha: como filhos obedientes, não vos conformeis com a concupiscência, antes tenhais em vossa ignorância. Sabe o que é essa palavra inconcupiscência? Pessoas compulsivas por coisas materiais, coisas físicas. Não que a gente não deve ter, irmãos. A gente trabalhamos para isso, para ter as coisas, para comer bem, se alimentar bem, cuidar da família. Mas esse não é o nosso foco. O nosso foco, irmãos, é a presença do Senhor nas nossas vidas. E aí Pedro, ele vai falar através dessa palavra, o Senhor falando através, que nós somos um povo separado, um povo escolhido. Sabe o que quer dizer a palavra santo? Separado, escolhido. Eu gosto muito desse versículo 18, irmãos. Nós não fomos comprados com qualquer coisa. Nós não fomos resgatados por um mínimo e miserável preço. Nós fomos comprados através do sacrifício poderoso da cruz do Calvário. Nós somos comprados, irmão, com sangue carmesim. Nós somos comprados, irmãos, uma ovelha que não sequer abriu a sua boca perante os seus rosqueadores. Nós somos comprados, irmãos, pelo sangue que manou no Calvário. Versículo 18. Olha que coisa linda. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, coisa que estraga, coisa momentânea, coisa que logo se acaba, logo se vai, mas em coisas perecíveis, como prata, ouro, mas fostes resgatado a vossa maneira de viver, o qual por tradição recebestes dos vossos pais. Olha o versículo 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Irmãos, no Velho Testamento, para um animal, para ser escolhido para o sacrifício, assim também como o sacerdote tinha que ter uma perfeição, tinha que estar perfeito. O cordeiro não tinha que ter mancha alguma. O sacerdote tinha que ser da linhagem escolhida,
Se ele tivesse uma mínima coisa, uma mínima ferida, ele não poderia ser representado pelo povo. O animal tinha que ter uma idade específica. E ele tinha, irmãos, qual que era a representação do animal? Era morrer pelo culpado. Um inocente morria pelo culpado. Assim foi o nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Ele subiu no Calvário e morreu pelos culpados. Paulo vai dizer nos Colossenses, vai dizer que tudo de culpa que nós tínhamos foi cravado na cruz. Vamos seguir aqui. O verso 22. Tendo purificado a vossa vida na obediência da verdade, mas levado em amor fraternal, não fingindo, amais ardentemente uns aos outros de coração. Sabe o que é o amor fraternal? É o amor filéu. Sabe o que é o amor filéu? É o amor que nós temos uns pelos outros. Então, o pastor Nico nos irmãos, isso é o amor fraternal. Só que o amor fraternal de Cristo foi muito maior que isso. Cristo se deu, se entregou por nós. Aí nós podemos falar que é o amor ágape, né, pastor? Que é o amor que só Deus tem. Quem teria coragem aqui de entregar um filho em favor de outra pessoa? Eu não faria. Montônio não faria. Pastor Eurico não faria. Mas Deus ele fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Versículo 23. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, o qual vive e permanece. Irmãos, essa palavra aqui ela é viva. Ela é viva. Ela tem vida. Ela tem vida. Aonde ela chega? Isaías vai dizer assim: olha, a minha palavra, quando ela volta, ela apraz, ela faz alguma coisa. Verso 24: pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor e erva, seca-se a erva e cai-se as flores. Pedro, ele citou aqui Isaías 40, versículos 7 e 8, o versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi pregada. Por isso, irmãos, que nós priorizamos a palavra de Deus. Por isso que nós priorizamos as coisas do Senhor, que é sobre a sua palavra. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus disse o que, irmãos? Passarás os céus e a terra e as minhas palavras não? Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Tudo vai perecer, mas a palavra de Deus ela permanece intacta. Essa ninguém muda. O estado dela ninguém muda. Tudo que a Escritura nos diz, irmãos, o que já se cumpriu e o que vai se cumprir, uma hora a palavra ela se revela. Amém, meus irmãos? Abaixe sua cabeça, quero fazer mais uma oração e agradecer esta riquiosa oportunidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade